Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o vídeo já tradicional, aqui sempre do canal, de análise de tabela. Eu já faço isso desde o ano passado, estou quase um especialista em tabelas. E basicamente eu pego os jogos que aconteceram na rodada e vejo se foram bons ou ruins para o Fluminense. Aquele avisozinho de sempre. Nem todo resultado que é bom para o tricolor é bom para o Fluminense. Explico. Se a vitória do Flamengo fizer ele ser campeão, mas salvar o Fluminense do rebaixamento, essa vitória do Flamengo é boa. Pra gente, como tricolor, nem sempre ver o Flamengo ganhando é bom, né? Então, só para deixar claro, aqui é a visão do Fluminense. E vamos embora. Vocês pediram bastante, eu ouço sugestões de vocês. Então peço também que você deixe o like aqui embaixo, que se inscreva aqui no canal, para eu fazer isso daqui, ó. Eita, tá pra cá. Isso daqui de colocar os resultados na tela e depois vou colocar a tabela na tela. Bem, os resultados desse final de semana basicamente foram esses daqui. Além desses, eu vou começar logo pela final da Libertadores, que não está aqui do lado, em que aconteceu o melhor. O ideal para o Fluminense é que o Palmeiras vença as duas competições. Vença tanto o Brasileiro quanto a Copa do Brasil. Já venceu, tanto o Brasileiro, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. Já venceu a Libertadores. Então agora falta só a Copa do Brasil. Eu explico melhor por que é vantagem os dois quando eu mostrar aqui a tabela. Bem, vamos embora. Vamos para os resultados que aconteceram pelo Brasileirão. Começando por esse aqui em cima, o fiozinho amarelo é o que foi bom, mas não foi o melhor possível. E o fiozinho verde é o que foi bom. Era o melhor resultado que poderia acontecer dentro do padrão. E bem, a gente pode dizer que a rodada foi outra rodada perfeita para o Fluminense, né? Porque os fiozinhos amarelos já são bons, né? Começando por Vasco e Bahia. Aí você pode falar, pô, Gabriel, mas o que tem a ver Vasco e Bahia? Com o Fluminense, dois times lá embaixo e tal. Independente do Vasco ser nosso rival ou não, como eu falei, a análise é pela ótica do Fluminense. O resultado foi bom? Foi, porque manteve o Bahia fora da zona de rebaixamento, né? O Bahia não está na zona de rebaixamento, está o Fortaleza. E pega um tiquinho menos de pressão, lembrando que na próxima rodada é Bahia e Fluminense. Uma vitória do Vasco poderia deixar o Bahia extremamente pressionado, teria o lado bom deles terem que se lançar e estarem mais desesperados, mas teria o lado ruim de que talvez último minuto e tal, finalzinho do jogo, Fluminense com a menos e tá empatado, não é um resultado tão ruim para eles. Enfim, pegar adversários ou fora do Z4, ou se estiverem no Z4 que estejam completamente afundados, como foi o caso de Botafogo, de Coritiba, é o melhor cenário. Então esse 0-0 não foi ruim, também não foi o melhor dos cenários, né, que seria uma vitória do Bahia, mas também não foi ruim. Segundo resultado é o do Coritiba e Grêmio. Esse foi ótimo, né? Porque assim, óbvio, o ideal era a vitória do Coritiba, mas a gente não pode contar com isso. Basicamente, esse empate entre Coritiba e Grêmio, com direito a pênalti pro Grêmio no finalzinho do jogo e o goleiro Wilson defendendo, o melhor jogador do Fluminense, né, nas últimas semanas foi o Wilson, deu um gol pra gente que valeu um ponto, fez um gol em cima do Grêmio e ainda pegou um pênalti, né? Ou seja, era para ser vitória do Grêmio e ele fez ser empate. Era pra ser duas vitórias do Grêmio praticamente, né? Ele fez ser empate, então assim, resultado ótimo. O Grêmio perde os mesmos 2 pontos que a gente perdeu e na tabela, como vocês vão ver daqui a pouco, a gente passa o Grêmio, né? Vou até mostrar aqui logo a tabela. Se você olhar aqui, ó, o Fluminense passou o Grêmio, tá em 5º lugar e o Grêmio tá em 7º com o mesmo número de jogos. Isso é importante dizer, com o mesmo número de jogos. Ou seja, estamos de facto na frente do Grêmio e isso é muito importante. Vamos lá para outro jogo, que é Ceará e Atlético Paranaense. Esse daí, por que tá amarelinho? Porque o ideal era um empate. Se a gente olhar a tabela, a vitória do Atlético Paranaense ultrapassou o Ceará, os dois estão com 45 pontos, tem o mesmo número de jogos do Fluminense. E assim, por que eu coloquei que o melhor era o empate? O resultado, a vitória do Atlético Paranaense foi boa, por quê? Porque se o Ceará ganha, ele teria 48 e estaria ainda 5 pontos do Fluminense. Como o Ceará não ganhou, os únicos que podem chegar a 48 é Corinthians ou Santos, eles se enfrentam, né? Então apenas um time pode chegar a ficar 5 da gente. Ou seja, a gente não tem ameaçado o G8 por enquanto. A gente pode garantir que o G8 está a pelo menos 5 pontos da gente para a gente sair do G8, que é o que vale, né? O 9º lugar
tá pelo menos 8 pontos da gente. A gente pode ter essa garantia. Só que por que não foi o melhor resultado? Porque empate. Primeiro que empate some um ponto, né? E a vitória vem 3. Então sumiu um ponto no empate. E segundo, que eu prefiro ser perseguido pelo Ceará do que pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga a Libertadores diversas vezes, tem esse hábito do campeonato da reta final. O Ceará, talvez na hora, pese um pouco ali também o fato, não, vamos jogar Sula, etc. Preferia, mas foi um resultado bom. O pior resultado era a vitória do Ceará. O segundo pior resultado, o segundo melhor resultado, era a vitória do Atlético. Outro jogo, e aí o ideal agora é torçam contra o Ceará, tá? Porque daqui a 3 rodadas a gente pega o Ceará e se pegar eles com 45 pontos, a gente tem uma vantagem que é eles já terem largado o campeonato. O próximo resultado é Atlético Goianiense e São Paulo. Esse influencia muito pouco, eu vou passar até rápido por eles, tá? Por que eu achei legal o Atlético Goianiense ganhar o São Paulo? Por 2 motivos pequenos. Pra gente ainda ter um mínimo chance de G4, né, como tá aqui, tá confundindo de um lado pro outro, tem um mínimo chance de G4 como tá aqui, a diferença é de 5 pontos, temos o mesmo número de jogos, ainda dá, né, tipo assim, dá pra gente dizer que é possível mesmo chegar a 5 pontos, mas enfim, é muito difícil, mas também por botar mais um na briga. O Atlético Goianiense tem o mesmo número de pontos, aqui embaixo, em 12º, que o Atlético Paranaense lá em cima. Quanto mais times estiverem na briga, mais gente estiver jogando a Vera, que a gente não vai enfrentar mais, de destaque, a gente dessa galerinha aí toda, a gente enfrenta só Ceará e Santos, então é mais gente jogando a Vera, é mais gente brigando a Vera quando for jogar. Então, quanto mais gente nessa disputa longe da gente, melhor. Outro resultado, Atlético Mineiro e Fortaleza, esse também muito de leve, Atlético Mineiro pouco importa pra gente, é bom por causa do Flamengo, mas enfim, aqui não é análise do clubista, né? É análise com o olhar do clube. É só de que, se é pra... Na última rodada, a gente pega o Fortaleza. Então, meu amigo, que pegue o Fortaleza, ou já fora da zona de rebaixamento, e já na Sul-Americana, ou já rebaixado. No momento, como é o Fortaleza que está habitando a zona de rebaixamento, torço para que já peguemos o Fortaleza rebaixado. Um abraço do Bora Leão, mas interesses são interesses. Internacional e Red Bull. Esse também é muito pouco. A gente pouco está listando para o Internacional, mas o Red Bull segurou aqui, ó, em 13º. Se o Red Bull ganha, ele iria a 47 pontos e aí faria aquela mesma conta. Ao invés de a gente ter 8 pontos para o nono colocado, a gente poderia ter, caso Ceará e Santos, Corinthians e Santos tenham vencedor, né? A gente poderia ter, para o nono colocado, uma diferença de 6 pontos. É muito? Mas 8 é bem melhor e é bom que tire o título do Flamengo também. E para fechar, Fluminense e Goiás, obviamente, é a gente ganhando, foi o melhor resultado. Uma rodada perfeita. Para falar de tabela agora, para explicar essas marcações que eu fiz, algumas coisas importantes. Primeiro, Palmeiras tem 32 jogos, tem jogos a menos, assim como Corinthians e Santos. Mas o Palmeiras, pouco se lixando pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Dane-se onde o Palmeiras terminar. Não importa pra gente. Sabe por que não importa? Porque a gente só tem que torcer para ele ser campeão da Copa do Brasil. Se o Palmeiras for sétimo e a gente for oitavo, aí beleza, até importa. Mas isso não deve acontecer os dois caírem tanto. Então, assim, pouco importa, não se preocupe com a posição do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Se preocupe dele ganhar a Copa do Brasil. E eu vou explicar já já o porquê. Corinthians e Santos, que estão aqui embaixo, ó, tem 32 jogos, porque eles se enfrentam. Esse jogo vai ser ainda jogado, né? Foi adiado por causa da final da Libertadores com o Santos. Esse jogo tem que ser empate. Se esse jogo for empate, o Fluminense está praticamente, assim, não óbvio não está na matematicamente, mas está com muita chance de ir para a Libertadores. Muita chance. Falando hoje de G6, que a gente já sabe que vai ser G7, mas enfim, falando de cálculo de probabilidade de pontuação para levar a Libertadores no G6, o Instituto de Matemática da UFMG, em Minas Gerais, coloca que com 57 pontos, você tem mais chances de ir do que de não ir para a Libertadores no G6. 58 pontos, seria ali mais uma vitória, 2 empates e 3 derrotas na campanha do Fluminense, tem 80% de chance de ir. Ou seja, é factível a gente dizer que se não houver uma hecatombe, se não houver algo que em 100 vezes vai acontecer 5, talvez, o Fluminense está na Libertadores em 2021. Nossa meta agora tem que ser o seguinte, é óbvio, né? Efetivar a classificação, mas ir direto.
Aí, meu amigo, o salto de hoje em dia ir direto para Libertadores e ir para pré-Libertadores é quase que o salto de você ir para Sul-Americana e ir para Libertadores. É muito maior você ir direto para Libertadores. E é por isso que eu vou falar de Copa do Brasil rapidinho, de Palmeiras e Grêmio. Explicação muito simples, baseada na tabela. Aqui, ó, para você entender, olhando a tabela. Então agora vamos aqui olhar a tabela. Você está vendo aí. Hoje, o cenário é o seguinte: se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, a vaga na Libertadores é dele. Ele vai ter a vaga direta na Libertadores, o Fluminense aqui, que é quinto, vai ficar com a vaga na pré, o Palmeiras já tem a vaga da Libertadores, o Grêmio já tem a vaga da Copa do Brasil, e o Atlético Paranaense iria para a pré junto com o Fluminense. Ou seja, a gente ia para a pré-Libertadores com o Grêmio ganhando a Copa do Brasil, G8 bonitinho. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, ele já tem a vaga da Libertadores. Então a vaga ali de campeão da Copa do Brasil não vai para o vice, ela vem pro Brasileirão, independente do Palmeiras. Ela entra no Brasileirão. O Brasileirão, que tem 6 vagas, né, na Libertadores, né, tá distribuindo 6 vagas aqui, ó. Tá distribuindo 6 vagas. Gabriel, tá distribuindo 6 vagas? Tá. É porque tem o Palmeiras e o Grêmio aqui no meio. Por isso que tem 8 marcados, mas são 6 vagas. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, são 5 vagas diretas. Os 5 primeiros vão para a Libertadores direto e os 2 times que vierem depois vão para a pré-Libertadores. Se o Palmeiras estiver nesse meio, obviamente a gente exclui o Palmeiras. Nesse momento seria o quê? Os 5 primeiros. Quem está indo para a Libertadores direto? O Fluminense. Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o Fluminense vai para a Libertadores direto, com a tabela do jeito que está aqui agora. E, além disso, o Grêmio e o Atlético Paranaense iriam para a pré-Libertadores, no cenário atual que está aqui. É óbvio, tem jogo atrasado, Corinthians e Santos, mas enfim, acho que deu para entender a vantagem do Palmeiras. Não, o Grêmio e Palmeiras ganhando provavelmente abre G8. A única hipótese de não abrir G8 é o Grêmio ser ultrapassado e cair lá para nono, décimo. Mas enfim, continua tendo 6 vagas no Brasileirão e etc. Palmeiras ganhando, uma vaga direta vem a mais para o Brasileirão. Como é muito difícil a gente chegar no São Paulo, vale a gente torcer bastante pro Verdão ser campeão da Libertadores. Da Libertadores já foi, da Copa do Brasil. E a gente se manter ali em quinto, brigando com o São Paulo, etc. E mesmo que dê ruim a final da Copa do Brasil, que está marcada para depois da pré-Libertadores, tá uma confusão danada. Provavelmente a Conmebol e a CBF vão se acertar com essas datas. A gente vai contar com o Palmeiras para poder ir para a Libertadores direto. E aí, meu amigo, vale a torcida. Vale a torcida porque é mais dinheiro, é mais tranquilidade, é muita diferença. Ah, mas quem quer ser campeão da Libertadores joga desde a primeira fase. Não, não joga não. Não joga não. Quem quer ser campeão da Libertadores pega o caminho mais fácil e é campeão. Tá? Só avisando. Saudações tricolores. Até a próxima rodadinha perfeita. Valeu!